e o versículo de número 1. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, nem permanecereis unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Amém? Curva a sua cabeça, não precisa se levantar. E ore comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Deus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, fala conosco, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir, não a palavra que nós queremos, porque a palavra que nós precisamos ouvir, Senhor, vai muitas vezes encher o nosso ego, vai, Senhor meu Deus, ó Pai, apenas, Senhor, alegrar-nos por um momento, mas a palavra, Senhor meu Deus, que nós precisamos ouvir, Senhor, ela vai mudar a nossa história, ela vai nos fazer mais crente, ela vai nos fazer mais fiel, ela vai nos fazer, Senhor meu Deus, ó Pai, mais santo na Tua presença. Senhor meu Deus, ó Pai, vai nos levar rumo ao céu, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amados irmãos, o que Deus colocou no meu coração nessa noite, louvado seja Deus, alguns motivos porque Deus, Ele nos poda. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto, louvado seja Deus, bastante conhecido. Louvado seja Deus, algumas pessoas, louvado seja Deus, elas pegam esse texto, louvado seja Deus, e usam partes dele. Louvado seja Deus, aonde, louvado seja Deus, para falar sobre estar ligado, louvado seja Deus no Senhor, louvado seja Deus para falar, louvado seja Deus para chamar os outros de galho seco, de terra seca, louvado seja Deus. Mas esse texto tem, louvado seja Deus, hoje para a nossa vida, a revelação que Deus me deu sobre esse texto, louvado seja Deus, é algo, louvado seja Deus, que o Senhor me deu assim de forma, louvado seja Deus, para mim uma novidade dentro desse texto. Porque, louvado seja Deus, nós entendemos que Jesus, louvado seja Deus, ele sempre falou, ou na maioria dos seus sermões, ali, louvado seja Deus, ele falava por parábolas. Ele falava, louvado seja Deus, ele pegava coisas simples do dia a dia daquele povo que o escutava, louvado seja Deus, e ele então, ali ele falava àquele povo, louvado seja Deus, para que eles pudessem entender. E aqui, louvado seja Deus, ele está pregando, louvado seja Deus, em um lugar aonde uma grande quantidade das pessoas que estavam ali ouvindo, ou, louvado seja Deus, as pessoas que estavam ali ouvindo, eles eram, louvado seja Deus, ou faziam parte, louvado seja Deus, da agricultura. Louvado seja Deus, em outros momentos nós vamos ver Jesus fazer comparações ou pregar mensagem, falando, louvado seja Deus, para um povo de pescadores. Então ele vai falar sobre o peixe, ele vai falar sobre lançar a rede, ele vai falar sobre, louvado seja Deus, ali, sobre um caminho, ele vai falar sobre diversos assuntos de acordo com o povo que ele estava pregando. Mas aqui nesse texto ele está falando, louvado seja Deus, porque os ouvintes que estavam ali, eles iam entender dessa maneira, eles iam entender, louvado seja Deus, porque eram pessoas, era uma região aonde, louvado seja Deus, o cultivo da videira, louvado seja Deus, era muito grande. E o texto, louvado seja Deus, vai dizer que Jesus, ele começa a dizer assim, louvado seja Deus, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e
e o meu pai é o agricultor. E aí ele vai dizer: todo ramo que não dá fruto, ele retira. Ele tira fora. Esse sistema é o sistema da poda. Se tem algum ramo que não dá fruto esses dias, louvado seja Deus, aqui na frente tem um pé de pitanga. Louvado seja Deus, e nós estávamos aqui preparando, louvado seja Deus, fazendo uma limpeza, louvado seja Deus, para o culto do sábado passado. Louvado seja Deus, e ali, quando deu a pitanga, né, a época da pitanga, caiu aquele monte de pitanga ali dentro daquela parte ali, onde o pé ali está plantado, e cresceu outros ramos de pitanga em volta. Estava feio, cheio de galho ali, e nós precisamos cortar para deixar, louvado seja Deus, o pé mais bonito. E aqueles galhos que estavam atrapalhando, ou aqueles galhos que estavam, louvado seja Deus, que eram desnecessários ali, ele foi tirado fora. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que Deus ele vai tirar. Tem coisas na nossa vida que Deus mesmo ele vai pegar e ele vai falar: isso aqui não vai frutificar na vida do Cosme, isso aqui não vai frutificar na vida da avó, não vai frutificar na vida da Vitória. Então Deus ele vai arrancar, louvado seja Deus, da nossa vida. Deus ele vai tirar, ele vai dizer: todo galho que não dá fruto, Deus ele vai arrancar. Por que Deus, louvado seja Deus, ele faz isso? Por que Deus, louvado seja Deus, ele tira coisas da nossa vida? Porque tem coisas, louvado seja Deus, que estão na nossa vida, louvado seja Deus, que não vai permitir que eu e você, louvado seja Deus, frutificamos. Não vai impedir nós de frutificar. Porque tem coisas, louvado seja Deus, que nós oramos a Deus, que nós pedimos a Deus, que nós colocamos em oração para Deus, que Deus não vai nos dar, porque isso, louvado seja Deus, vai impedir que eu e você damos fruto. Mas Deus, louvado seja Deus, ele está dizendo: ei, louvado seja Deus, eu sou uma videira verdadeira, louvado seja Deus, que aquele que estiver ligado em mim, louvado seja Deus, ele vai dar frutos. Louvado seja Deus. Então, se Deus, louvado seja Deus, ele está tirando coisas da nossa vida, ou ele está permitindo que coisas não cheguem na nossa vida, é porque determinadas coisas vai impedir que eu e você damos fruto. Amém ou não amém? A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus está dizendo: aquilo, louvado seja Deus, que não frutifica, ou aquele galho, louvado seja Deus, que não dá fruto, eu arranco. Existem, louvado seja Deus, vários tipos de poda. Existem aquelas coisas, louvado seja Deus, mas na vida espiritual nós podemos falar de três. A primeira, louvado seja Deus, é aquela, louvado seja Deus, que Deus faz. A segunda, louvado seja Deus, é aquela que nós fazemos nós mesmos. Porque tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. Tem coisas que Deus ele vai falar assim: ó, é você quem tem que tirar. É você quem tem que, louvado seja Deus, tirar da sua vida isso. Porque tem áreas que Deus não age. Quem sai roubando tudo da nossa vida, quem sai tirando as coisas da nossa vida é o inimigo. Ele vem, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele tem, louvado seja Deus, que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele entra na nossa vida e ele vai tirando tudo. Ele vai tirando a paz, ele vai tirando a alegria, ele vai tirando a comunhão, ele vai tirando, louvado seja Deus, a felicidade de adorar a Deus, ele vai tirando, louvado seja Deus, o desejo de nós fazermos a obra de Deus. Ele vai roubando tudo. Deus não, louvado seja Deus, ele vai te dar a orientação, ele vai dizer para você: olha, louvado seja Deus, você precisa tirar isso. O Espírito Santo, ele vai, louvado seja Deus, te mostrando o caminho, ele vai te fazendo você ter sentimentos que aquilo não está certo, que aquilo, louvado seja Deus, precisa ser cortado da minha vida e da sua vida. E louvado seja Deus, e aí você é quem vai decidir se você vai ou não. Tem coisas que Deus ele vai entregar na tua mão, mas tem coisas que eu e você vamos ter que buscar. Tem coisas que eu e você vamos ter que batalhar por isso. Louvado seja Deus, quando Deus ele vai falar, louvado seja Deus, ele vai dizer: olha, vocês precisam despir-se do velho homem. Deus não está dizendo: eu não vou tirar o velho homem de dentro de você. É você que tem que expulsar ele. É você que tem que tirar ele de dentro de você. É você que tem que, louvado seja Deus, sabe, decidir qual você vai
essa analogia aqui algumas vezes, vou usar de novo. Se nós tivermos, louvado seja Deus, 2 cachorros, e nós colocarmos, louvado seja Deus, um nome de um de carne e o outro de espírito, louvado seja Deus, se você alimentar mais vamos supor que você vai alimentar mais a carne do que o espírito, louvado seja Deus, e depois você colocar os 2 cachorros para brigar, louvado seja Deus, quem vai vencer? Aquele qual você alimentou mais. Aí eu quero deixar uma pergunta para a tua meditação: o que é, qual louvado seja Deus, qual área, qual você está alimentando mais? O homem espiritual ou o homem carnal? O que mais você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Porque quando nós alimentamos, louvado seja Deus, aquilo que nós estamos alimentando mais, louvado seja Deus, numa batalha, louvado seja Deus, qual que vai vencer é aquele que estiver melhor alimentado. Lembra do povo de Israel quando estava no Egito? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Faraó se levanta num belo dia de manhã, ele sai na janela do seu palácio e ele chega lá, louvado seja Deus, e alguém vem e fala para ele: está vendo esses homens aí como eles são fortes? Porque o povo de Israel comia bem. O povo de Israel, louvado seja Deus, se alimentava bem. Louvado seja Deus, comia carne de carneiro. Louvado seja Deus, está vendo? Numa batalha contra nós, se esse povo se levantar, eles derrotam a gente facinho, porque eles são fortes. É isso que o inimigo não quer que você entenda. Se você alimentar o teu espírito, se você se encher da presença, se você deixar que o Espírito Santo te envolva, se você deixar que o Espírito Santo transforme a tua vida, se você deixar que o Espírito Santo te revista, louvado seja Deus, você vai vencer o inimigo, louvado seja Deus, em todas as áreas da sua vida. Você vai vencer o inimigo em todos os momentos da tua vida. Louvado seja Deus, é isso que o inimigo não quer que nós entendamos. Aí sabe o que o Faraó fez? A Bíblia diz que o Faraó tirou todas as regalias, deu apenas chuchu e cebola para eles comerem. E além de tudo, para eles ficarem mais fracos ainda, louvado seja Deus, a Bíblia diz que aumentou o serviço do povo dos hebreus, que aumentou o serviço, louvado seja Deus, do povo que estava ali. É isso que o inimigo faz na minha vida e na sua vida. Ele tira tudo, louvado seja Deus, toda a sua força, todo o seu alimento, louvado seja Deus, ele te enfraquece e ainda coloca um jugo para você não se levantar mais. Mas glória a Deus pela minha vida e pela sua vida, que nós estamos aqui nesta noite. O inimigo lutou, o inimigo pelejou, o inimigo, louvado seja Deus, tentou, mas você chegou aqui nessa noite, você está recebendo essa palavra e você vai sair desse culto mais forte do que nunca, vai sair daqui renovado pela presença de Deus. Se tem alguém que crê, levante a mão e dê glória, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que é o próprio Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, e todo galho que não der fruto, arranca. Mas olha o que diz o versículo 2: mas todo que o ramo que em mim não der fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa. Eu li um livro onde o autor ele falava o seguinte, louvado seja Deus, ele fez uma ilustração que eu achei interessante, onde ele falou, louvado seja Deus, que Deus ele foi desafiado pelo inimigo. Louvado seja Deus, porque o cachorro, você chama ele e ele vem. O gato você vai e ele vem. Outro dia eu fui, louvado seja Deus, ver uns bois com um amigo. Louvado seja Deus, os bois estavam lá no meio do pasto, lá longe. Aí o dono do boi chegou na beira da cerca e começou: vem, vem. E os bois começaram a se aproximar tudo da cerca. Porque assim. Aí o inimigo chegou e falou: assim é fácil. Cria alguém, ou faz uma criação aí, e dá para ela o poder de decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você tem o poder de decisão. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus ele criou o homem,
louvado seja Deus, e deu a ele algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, louvado seja Deus, é algo muito interessante. Louvado seja Deus, porque é onde você decide. Deus, ele não vai pegar você, não vai colocar no cabresto. O inimigo faz isso. Tanto é que lá fora, louvado seja Deus, em determinados lugares lá, as pessoas são chamadas de cavalo. É cavalo que tem cabresto. É cavalo, louvado seja Deus, que tem ali a rédea. E que, louvado seja Deus, o dono, que o cavaleiro, que o montador, louvado seja Deus, mantém na rédea curta. Não, sabe o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que você é livre. Você é livre, você é liberto, você é liberta. Você, louvado seja Deus, é uma pessoa liberta. Eu vim aqui profetizar que você é uma pessoa liberta. Deus te deu o poder de decisão. Deus, ele não vai te puxar, ele faz o convite. Ele diz assim: vem cá, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa linda. Você pode ter o poder de decidir se você quer ou não sobre servir a Jesus, se você quer ou não. Mas quando você decide servir a Jesus, você está decidindo também seguir os seus passos, seguir aquilo que ele tem, os seus ensinamentos. E o texto vai dizer que Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando nós nos ligamos a ele, a primeira coisa que ele faz, ele limpa. Ele tira tudo aquilo que não, louvado seja Deus, que não é necessário. Ele tira as folhas secas. Ele tira, louvado seja Deus, as folhas secas dos galhos. Ele tira aquilo, louvado seja Deus, se tiver alguma larvinha. Sabe? Nós temos que dar liberdade para Deus, louvado seja Deus, nos limpar. Nós precisamos dar liberdade para Deus trabalhar na nossa vida, porque Deus, ele não vai fazer um cabo de aço com você, não. Louvado seja Deus, imagina, louvado seja Deus, eu me lembro de uma época, louvado seja Deus, que a minha esposa, ela foi limpar, louvado seja Deus, eu não lembro se foi a caixa de brinquedo, louvado seja Deus, com as meninas, louvado seja Deus, e aí, louvado seja Deus, tinha os brinquedos lá que elas nem brincavam mais, mas elas falavam: não, esse brinquedo aqui não vai jogar fora, não gosto tanto desse brinquedo. Deus, louvado seja Deus, ele vai tirar, se você deixar ele limpar, ele vai tirar, louvado seja Deus, aquilo que você permitir que ele tire. Só que nós, muitas vezes, louvado seja Deus, tem coisas que é necessário sair da nossa vida e nós ficamos segurando. Eu li uma frase, louvado seja Deus, eu não me lembro se eu publiquei, louvado seja Deus, mas eu li uma frase, louvado seja Deus, esses dias, louvado seja Deus, que eu achei interessante, aonde o autor da frase disse: se você não pode viver o presente, louvado seja Deus, em união, em unidade, louvado seja Deus, por causa do seu passado, você tem duas opções: ou você elimina o passado, ou louvado seja Deus, ou você vive só. Porque tem pessoas que vivem em função do passado. Tem pessoas que vivem em função, louvado seja Deus, daquilo que já se passou. Mas sabe que a Bíblia é tão maravilhosa em nos dizer assim: ei, louvado seja Deus, agora que você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É tudo novo para você, é tudo novo na sua vida, é tudo novo na tua vida. Deus já limpou, Deus já tirou, louvado seja Deus, tudo que era velho, tudo que era seco, tudo que te impedia de frutificar. Ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, que ele retira tudo, louvado seja Deus, para que você dê fruto. A primeira, por que Deus nos poda? Primeiro, para que nós possamos produzir, louvado seja Deus, fruto de arrependimento. Porque, louvado seja Deus, eu estava vendo agora há pouco um vídeo de um rapaz que ele restaura carros. Louvado seja Deus, ele pega aqueles carros assim, louvado seja Deus, que estava em enchente, que estava abandonado, louvado seja Deus, e ele deixa o carro novinho. Louvado seja Deus, é assim que Deus faz comigo e com você. Aí ele pega e começa a colocar produto e vai limpando o carro vai ficando na cor linda, tudo maravilhoso, vai limpando ali. Louvado seja Deus, é isso que Deus quer fazer na minha
minha vida e na sua vida. Ele quer fazer tudo novo na sua história, para que nós vamos entender o seguinte: louvado seja Deus, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo, louvado seja Deus, eu fiquei longe de Jesus? Eu converso com pessoas que aceitaram Jesus tarde demais, ou melhor dizendo, louvado seja Deus, quase no fim da vida, e as pessoas dizem: pastor, quanto tempo eu perdi longe da presença de Deus? Quanto tempo eu perdi no mundo? Quanto tempo eu perdi no carnaval? Quanto tempo eu perdi nas baladas? Quanto tempo eu perdi, louvado seja Deus, longe da presença de Deus? Mas agora que eu quero Jesus, eu não quero largar mais Ele. É aí que, louvado seja Deus, que Deus Ele vai fazer a limpeza, louvado seja Deus, para que eu e você possamos produzir o fruto do arrependimento, fruto da mudança de caminho. Como eu disse, nós cantamos aqui em algum dos nossos cultos, nós cantamos aquele hino que diz: louvado seja Deus, quem já pisou no santo do santo, louvado seja Deus, em outro lugar, louvado seja Deus, não quer estar. O salmista ele disse assim: Senhor, eu prefiro, Senhor, um dia na sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar, porque estar na casa de Deus, estar na presença de Deus é a melhor coisa que existe. Mas o texto continua. Primeiro ele diz que vá e dê fruto. Primeiro fruto, fruto do arrependimento. Depois o texto continua dizendo: ele limpa para que dê mais fruto. Deus, louvado seja Deus, Ele sempre tem um nível maior para você. Basta você querer. Porque tem pessoas que, eu já estou na presença de Deus, eu já estou na igreja, louvado seja Deus, eu já estou ouvindo a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, louvado seja Deus, que elas dizem assim: eu assisto o culto de casa. O culto de casa, nós aqui transmitimos a pregação ao vivo, louvado seja Deus, pela live, mas é para quem, louvado seja Deus, não pode vir para o culto, é para quem, louvado seja Deus, não tem condições de chegar até a igreja, é para alguém que está acamado, é para alguém, louvado seja Deus, ou para o alcance de alguém que está lá, mas louvado seja Deus, mas o lugar de comunhão é dentro da igreja. Tem pessoas, louvado seja Deus, que não vai na igreja, mas eu ouço o pastor tal, eu ouço o pregador tal. Não, louvado seja Deus, Ele quer sempre ter um nível de relacionamento, louvado seja Deus, maior com você. Quando Deus Ele está dizendo: olha, primeiro eu limpo, aí você vai dar fruto. Aí frutificou, se arrependeu, mudou de vida, mudou de caminho. Aí Deus Ele vai dizer assim: agora você vai dar mais fruto, agora você não vai ser mais a mesma pessoa que você é. Você vai produzir o fruto da luz. Sabe o que a Bíblia diz? Eu e você somos a luz do mundo. Aonde você estiver, você tem que brilhar. Aonde você estiver, você precisa brilhar. Agora as pessoas, louvado seja Deus, muitas vezes, ela é luz só na igreja. Ela é luz, louvado seja Deus, só dentro da igreja. Eu conheço pessoas, uma vez eu fui trabalhar numa firma, cheguei lá, louvado seja Deus, eu visitava as empresas, né? Louvado seja Deus, cada vez eu estava numa unidade. A empresa que eu trabalhava, louvado seja Deus, pegou uma unidade numa determinada empresa. Quando eu cheguei lá, louvado seja Deus, tinha um irmão que cantava no coral, louvado seja Deus, cantava aí no avulso, louvado seja Deus. Quando ele me viu lá, ele falou assim para mim: irmão, não fala para ninguém que eu sou crente, não. Aí tinha uma área VIP lá, só os executivos da empresa. Ele também tinha um cargo de diretoria. Louvado seja Deus, eu entrei lá para servir lá, para ver como é que era o trabalho feito lá nessa área VIP. Quando eu cheguei lá, louvado seja Deus, o irmão jogando truco. Na igreja, louvado seja Deus, porque ele vive, cantava esse hino maravilhosamente bem. Lá na empresa, louvado seja Deus, era truco, 6, latão, e aquele negócio. Louvado seja Deus, não, nós temos que ser luz aonde nós estivermos. Lá no serviço, a primeira coisa, quando eu vejo o Cosme, é o Pai do Senhor, varão. Deus abençoe. Tem o Kleber lá também, que é crente. Pai do Senhor, varão, tudo bem. Tem algumas irmãs que trabalham lá, é Pai do Senhor, não é? Louvado seja Deus. Tem pessoa que tem vergonha.
de responder, Pai do Senhor. Louvado seja Deus porque está no meio dos outros. Não, você agora é luz. Eu e você somos luz, vamos produzir mais fruto. Agora, louvado seja Deus, nós mudamos de vida. Nós precisamos brilhar em meio às trevas. Louvado seja Deus para que aqueles que estão em trevas, eles consigam enxergar a luz. Tem vezes que nós vamos pregar, nós vamos falar para as pessoas: Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Mas tem vezes, louvado seja Deus, que as pessoas elas vão olhar para nós, louvado seja Deus, e só pela maneira de nós nos portarmos, ela vai entender como aquele homem é diferente, como aquela mulher é diferente, como nós somos agora, nós somos luz, nós vamos produzir mais frutos. E é o caminho para o encerramento. Primeiro, Deus nos poda para que nós possamos produzir fruto de arrependimento. Segundo, Deus nos poda para nós produzirmos, louvado seja Deus, frutos de luz, para nós podermos brilhar. Numa árvore, literalmente falando, louvado seja Deus, é bonito a gente ver uma árvore cheia de folhas verdinhas, galhos, louvado seja Deus, bem amparados. Tem uma planta, louvado seja Deus, que ela chama pingo de ouro. Ela é usada nos jardins. Aquela planta, louvado seja Deus, quando ela está bem aparadinha, bonitinha, né? Louvado seja Deus, geralmente ela é feita para fazer o caminho, para as pessoas não pisarem na grama. Então ela é colocada na beirada. Mas quando os galhos dela começam a crescer muito, louvado seja Deus, ela pode atrapalhar o caminho. Mas se ela tiver, louvado seja Deus, bem amparada, ela vai mostrar o caminho. Eu e você só temos que ser a pessoa que vai mostrar o caminho. Eu e você, nós temos que ser a pessoa que vai mostrar o caminho para os pecadores. A gente não pode ter os galhos, louvado seja Deus, espetados para fora, porque em vez de a gente acaba machucando, a gente acaba arranhando. Mas se nós estivermos bem amparados pelo Senhor, bem podados pelo Senhor, nós vamos mostrar o caminho. Louvado seja Deus, irmão, vamos dizer, nós vamos falar: ei, o caminho é por aqui. Louvado seja Deus, o céu é por aqui. Louvado seja Deus, a tua vitória está por aqui, a tua cura está por aqui, a tua libertação está por aqui. Deixa o Senhor nos amparar nesta noite, deixa o Senhor nos podar nesta noite, para que nós sejamos luz. E terceiro motivo, porque Deus nos poda. Louvado seja Deus, para que nós geramos o fruto do testemunho. Louvado seja Deus, porque nós vivemos um tempo em que nós estamos que nem o salmista no Salmo 73. No Salmo 73, o salmista, ele vai, louvado seja Deus, questionar a Deus. Ele vai dizer: Deus, por que os ímpios estão prosperando? Deus, olha os meus inimigos, como eles estão prosperando. E aí Deus vai dizer assim: filho, o pior é o fim deles. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Deus ele nos poda para que a gente venha frutificar em todas as áreas da nossa vida, para que Deus ele venha gerar em todos, testemunho em todas as áreas. Aí ele vai dizer assim, louvado seja Deus, primeiro ele diz, louvado seja Deus, que ele limpa para que dê fruto, fruto do arrependimento. Depois, louvado seja Deus, ele diz mais fruto, fruto, louvado seja Deus, da luz. E aí lá no versículo, louvado seja Deus 5, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará fruto, muito fruto. Em uma outra linguagem vai dizer: esse dará fruto em abundância. Sabe o que Deus está dizendo? Mas tem um requisito para você dar fruto, para eu e você darmos fruto, e fruto em abundância. Ele está dizendo: você tem que permanecer em mim, e eu em você. Olha que coisa linda. Você tem que permanecer em mim. Louvado seja Deus, e eu em você. Eu termino aqui dizendo para você, louvado seja Deus, que primeiro, louvado seja Deus, que dando 2 conselhos e eu acabo. Louvado seja Deus, primeiro, permaneça em Deus, permaneça firme em Deus. Como a missionária cantou aqui no sábado, louvado seja Deus, que nós temos que ser que nem a palmeira. Pode até balançar, pode até pender de um lado para o outro, mas vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos ficar de pé, louvado seja Deus, na presença do Todo-Poderoso. Sabe por quê?
frutificar em abundância. Eu vou terminar profetizando. Louvado seja Deus. Você vai frutificar na tua vida financeira. Você vai frutificar na tua vida familiar. Você vai frutificar, louvado seja Deus, na tua vida espiritual. Você vai frutificar, louvado seja Deus, na tua vida, louvado seja Deus, sentimental. Você vai frutificar, louvado seja Deus, na tua vida espiritual. Eu vim profetizar nessa noite. Você vai frutificar. Você vai frutificar. Você vai frutificar. Você vai frutificar.